A paz do Senhor a todos. Eu espero que todos estejam bem, gozando da bendita paz do Senhor. Não reparem, essa é a Lili Bigode, é uma gatinha que é da rua, né? Mas eu alimento, eu cuido, então ela fica por aqui. Espero que todos estejam bem. A você que não é inscrito, que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal. Ele está começando agora, então eu convido você a fazer parte dessa família. Fique à vontade. Compartilhe os meus vídeos com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer despertar nessa última hora. Deixa o seu like no final se você gostar do vídeo e também o comentário, deixa aí a sua experiência e vamos fazer a obra do Senhor andar, não é verdade? Meu nome é Yolanda Ferreira, não sei se eu já falei, mas mais uma vez sejam todos bem-vindos aqui no canal. Hoje é segunda-feira, é o dia que literalmente começa a semana, né? Apesar de domingo ser o primeiro dia, mas nós começamos os trabalhos na segunda. Eu começo sempre porque eu nunca paro, porque eu entendo que mente desocupada, né, gente, é a oficina do maligno. Então eu gosto de trabalhar todo dia, até porque meu descanso é o Senhor, Jesus, é Deus. Então hoje eu estive meditando durante a semana e vi algumas pessoas comentarem algumas coisas. Inclusive, eu também já fiz, talvez, alguma dessas perguntas aqui. Então, eu achei uma coisa interessante para trazer para nós aqui nesse dia. É sobre a história de José do Egito, né? Como todo mundo conhece. E é uma história muito linda. E eu vou ler alguns versículos. E você continua em casa a leitura aí e descubra maravilhas que está aqui nesse livro, viu? Tem de tudo aqui. Traição, ódio, história de amor, poder de Deus, enfim. Vamos lá, eu peguei o capítulo 37, eu vou começar do primeiro e vou seguir, né, alguns versículos aí. Habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Jacó é aquele filho de Isaac, né, gente? Jacó, Esaú, aquela briga, enfim. Jacó é esse. Na terra da peregrinação do seu pai, que seria Canaã, né? Essa é a história de Jacó, que tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, e sendo ainda jovem, acompanhava os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Quer dizer, José, ele ia, vigiava os irmãos e relatava ao seu pai as coisas ruins que os seus irmãos faziam. Ora, Israel, que é Jacó, né? Todos sabem que o nome de Jacó foi mudado para Israel. Amava mais a José que todos os seus filhos, porque ele era filho de sua velhice, e lhe fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que todos os outros, odiavam-no, e já não podiam falar pacificamente com ele. Quer dizer, já não tinha paz com José. Então, nós vamos parar aqui e vamos seguir aos tópicos. Um dia José chegou e no meio dos irmãos dele, ele disse, vou ler essa parte aqui, ó, do primeiro sonho de José, né? José teve um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiavam ainda mais. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam, e o meu rodeavam. Desculpa aí, viu, meus irmãos? E rodeavam, se inclinaram perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominará? Realmente é com isso, e com isso eles mais odiavam. José teve mais alguns outros sonhos. Gente, minha garganta tá ruim, me desculpem aí, viu? Teve mais alguns outros sonhos e ele, coitado, falava porque ele não via mal naquilo. Ele não se achava, ele não queria ser grande, maior que seus irmãos. Mas ele contava porque ele sentia que era uma coisa boa. Mas os seus irmãos cada vez mais ficavam virados com ele. E quando ele ia ao campo para ajudar eles a apacentar as ovelhas, eles já falavam assim: ih, lá vem o sonhador. Ele vai vir para colher aqui para contar para papai brigar com a gente. Eles tinham José como uma pessoa ruim, uma pessoa fofoqueira. Eles não viam o lado bom de José.
E o título do vídeo de hoje é: coisas ruins acontecem com pessoas boas? Você já fez essa pergunta? Você já se fez essa pergunta? Você já ouviu alguém fazer essa pergunta? Eu já. Mais uma aqui. Se sou servo de Deus e sou fiel, por que sofro tanto? Essa pergunta aqui Gideão fez também ao anjo quando ele disse que Gideão era um varão valoroso, lembra? Pois é. Outra coisa que eu já ouvi muita gente falar é isso. Isso só pode ser o diabo que está me fazendo passar por esse sofrimento. Outra coisa também que eu ouvo com frequência. Gente ruim tem que sofrer e pagar caro pelo que fez. Eles não merecem a segunda chance. Eu já ouvi isso muitas vezes aqui em casa. Outra também. Se está passando por isso, é porque não presta e Deus não está com ele. Gente, pode tudo isso acontecer e você ser uma pessoa boa? Pode tudo isso acontecer e não ser o diabo? Pode tudo isso acontecer e você merecer uma segunda chance? Pode tudo isso acontecer e você ser uma pessoa boa e Deus está com você? Pode. Pode sim. Eu vou contar o que aconteceu com José, mas a Bíblia está recheada de histórias nesse naipe aqui. Vamos pelo primeiro. Pode coisas ruins acontecer com pessoas boas? Pode. Pode sim. Por quê? Deus pode estar testando, Deus pode estar provando você. O inimigo também pode te perturbar, você sendo uma pessoa boa. Ah, se eu sou uma pessoa boa, por que Deus não se levanta a meu favor? Deus vai se levantar na hora certa. Então pode sim, coisas ruins acontecer com pessoas boas. José era uma pessoa boa. Esther era uma pessoa boa. E passou por tudo aquilo, foi pega à força, foi levada para o palácio, né? Teve que se deitar com um homem que ela nunca tinha visto na vida. Ela era uma jovem, ela não conhecia nada dessas coisas de sexo e tal, e ela teve que se submeter porque Deus tinha um plano para salvar o povo dele através de Esther, Radassa, né? Então, José, ele era uma pessoa boa, mas o mundo daquela época dependia de José. Ninguém sabia, nem José, só Deus. Então, Deus fez tudo aquilo para colocar José no lugar que ele queria. É claro que se os irmãos dele não fossem tão mal, se eles não fossem tão ruins com José, Deus ia fazer, com certeza, que tudo o que acontecesse de uma outra forma, porque Deus tem sempre um escape. Mas Deus deixou que isso acontecesse, porque Deus tanto queria firmar José, quanto queria tratar com os irmãos dele. Então, quando José vinha pro campo, os irmãos o avistaram de longe. Ah, lá vem um sonhador. Conspiraram, falaram, vamos dar um fim nele? Vamos matá-lo. Aí um dos irmãos, não, nós não podemos fazer isso não, isso é pecado, isso é contra a vontade de Deus. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que nos livrar dele. Cada dia que passa, nosso pai está mais afastado de nós, mais próximo dele. Olha a inveja aí, né? Em vez de amar o irmão, ajudar o irmão. Eles eram todos mais velhos, José era mais novo. Mas não, eles decidiram que tinha que acabar com José. Isso acontece nas igrejas, tá? Aquele irmãozinho que chega logo na igreja, um novo convertido, que quer trabalhar com aquela fome de Deus, quer limpar a igreja, quer dirigir louvor, quer dar assistência, quer visitar, e o irmão mais velho, que tá lá já encostado num canto, cansado, em vez de falar, eu vou pegar esse sangue novo aqui e vou juntar com ele e vou trabalhar junto com ele. Não, fica com raiva do irmão. Fica com raiva do irmão, aborrecendo o irmão, e muitos desses acontece que o irmão fica tão triste que acaba saindo da igreja, porque ele não se sente querido, ele não se sente integrado no corpo, ele acha que aquela igreja é errada, ou ele está no lugar errado, e ele acaba se afastando, e isso é um erro terrível. E quem faz isso, no final, vai pagar caro, porque Deus vai cobrar. Então, eles resolveram jogar José num poço. Jogaram José num poço, rasgaram as vestes de José e melaram lá no sangue de uma ovelha que eles mataram. Sempre tem uma ovelha, né? Sempre tem um cordeiro ali sendo sacrificado. Pois é, esse cordeiro aí foi sacrificado para simbolizar a morte de José. Que aquele primeiro cordeiro que foi sacrificado lá no monte, no lugar do filho de Abraão, representa quem? Jesus. Aquele que foi sacrificado no Éden para vestir Adão e Eva representa quem? Jesus. Sempre existe um sacrifício, não é? Até que veio o sacrifício perfeito,
que foi o sacrifício de Jesus. Todas essas coisas apontavam para Jesus, de lá do passado para o futuro. Então, chegaram em casa, todos os artistas, né, que mereciam, acho que até um Oscar, fizeram aquele alarido todo, e falou com o pai, entregou as vestes rasgadas, falou com o pai que tinha um bicho selvagem, tinha devorado José. O pai chorou amargamente, quase morreu e tal. Só que eles jogaram José no poço, mas eles ficaram meio assim, meu Deus, né? E se ele sair? Alguma coisa passou pela cabeça deles. Então passava por ali uma tropa de ciganos, né? Não sei se tropa bem é a palavra. Uns nômades, passavam por ali uns viajantes. E aí eles pegaram, eles tinham escravos, eram mercadores de escravos, né? Aí eles pegaram e resolveram vender José. Agora imagine vocês, José sendo vendido pelos seus próprios irmãos para ir para um lugar que ele nunca tinha ido. Como ele seria tratado, né, com esse povo? Um menino que era um mimo de dentro de casa. Um menino que era criado com todo carinho, com todo cuidado, com todo ensinamento, né, que Israel tinha passando para os filhos, e ele foi jogado na mão de estranhos, ele foi para o Egito. Mas ele não foi sozinho, gente. Deus é incrível, sabe? Eu me emociono porque Deus é tão maravilhoso que ele protegeu José o tempo todo. José foi, Deus colocou José na casa de Potifar, o general do exército lá de Faraó. E José se destacou em meio aos escravos porque José era o único escravo ali que sabia ler. Então, Potifar estava fazendo uma grande obra, fazendo um jardim, e os engenheiros dele lá estavam fazendo tudo errado, porque Potifar deu uma planta para eles e eles não sabiam ler. Então, eles viravam a planta de cabeça para baixo e saía tudo errado. Então, José chegou e orientou esse povo e o jardim ficou maravilhoso. Então, Potifar viu ali que ele não era um escravo comum, ele sabia ler. Escravo naquela época, gente, não sabia ler, quase ninguém sabia ler. Só as pessoas bem ricas, os nobres sabiam ler. Então, Potifar pensou, eu vou usar esse escravo com serviços mais finos. Colocou ele como mordomo da casa, né? Tomando conta de tudo, dos bens de Potifar e tudo. Mas Deus falou, tá muito bom isso daí, vou, né, apimentar a coisa aqui. Aí Deus permitiu que a mulher de Potifar avançasse sobre José. Ela era acostumada a ficar com os escravos dela, era escravo. Deita aqui, deitava, senta aqui, sentava. Era escravo, tinha que obedecer. Só que ela nunca tinha visto um escravo como aquele. Que antes dele ser escravo de Potifar, ele era escravo de Deus, do Deus vivo. Ele obedecia somente ao Deus vivo. Quando ela veio para cima dele, ele repreendeu ela e falou que aquilo era errado perante o Senhor, o Deus dele, e perante o Senhor de casa, que era Potifar, o patrão dele. Nisso, ele correu e ela tomou as vestes dele, segurou as vestes dele, né? Por certo, rasgou, e rasgou as dela também, gritou, dizendo que ele tinha atacado ela. E aí ele foi pra cadeia e vocês já sabem o que aconteceu. Aí eu te falo, se sou servo de Deus e sou fiel, por que sofro tanto? José era servo de Deus e era fiel. Ele estava sofrendo porque havia um propósito por trás de tudo aquilo. Segundo, isso só pode ser o diabo que está me fazendo passar por isso. Pode até ser que o diabo te tente sim, mas o Senhor permite até um certo ponto, porque o diabo ele não tem poder para tocar no servo se não for a vontade de Deus. Gente ruim tem que sofrer. Aí, vamos chegar nesse ponto aí. Aí José vai pra cadeia, fica lá, e tem aquela questão do sonho, do copeiro, do padeiro, enfim. E aí, tá aqui na palavra, depois você estuda e vai entender direitinho a história, que é maravilhosa, como eu já falei. E José acaba indo pro palácio de Faraó e ganha confiança de Faraó. E Faraó o coloca como segundo homem, né? Primeiro Faraó, depois José, ele foi governador do Egito. Deus usou ele com muito poder através de 2 sonhos, tá? Com muito poder, Deus deu a ele tanto o poder de sonhar, sonhos proféticos, como ter o discernimento dos sonhos das outras pessoas. E ele, discernindo lá um sonho de Faraó, ganhou confiança, e aí ele virou o vice-rei do Egito, vamos falar assim, né? Era um vice-faraó, porque primeiro o faraó e depois ele. Né? Nem os sacerdotes eram maior do que José. José era o cara lá no Egito. Então Deus mostrou a Faraó que ia haver uma fome. José discerniu o sonho, Faraó acreditou, porque José era um servo de confiança. Não creia em qualquer profecia que você vê por aí, meus queridos. Não creia. Creia apenas naquela profecia que é do Senhor. Mas como é que eu vou saber se é de Deus ou não? Vai testificar no seu coração. O Espírito Santo vai testificar. Tem muita falácia por aí, tem muita revelagem por aí,
para assombrar, para assustar ou para massagear o seu ego, coisas que não é de Deus. Quando Deus fala, você sente, porque Deus, através do Espírito Santo, ele confirma no seu coração. Então o faraó entendia que José estava certo, porque o próprio Deus confirmava no coração de faraó que o que José estava falando era verdade. E aí foi quando teve a fome no mundo inteiro, no mundo daquela época, né? E as pessoas ficavam morrendo de fome. A fome chegou, bateu na porta de Israel. E eles saíram pelo mundo para procurar alimento e foi parar no Egito, que era o único lugar que tinha alimento. Por quê? Porque Deus proveu através dos sonhos, né? Dos discernimentos do sonho de José. E o Egito foi se enriquecendo, porque todo mundo ia para lá com ouro, com prata, para comprar alimento. E aí foi os irmãos de José para lá e José os recebeu. Assim que José viu eles, José reconheceu na hora, mas eles não. Porque José já não era mais aquele menino que era, né, xingado, humilhado por eles, pelos seus irmãos. José agora era um homem e era um homem poderoso, e vestes poderosas, né, bonita, que o pessoal do Egito, os nobres se vestiam muito bem. Então José, como era um nobre, ele se vestia muito bem, então ele era diferente. Os irmãos não o conheceram. E aí José fez todo não sei como que eu vou dizer, ele fez todo um programa para se apresentar para os irmãos. Aí eu pergunto, os irmãos de José eram pessoas ruins? Eram sim. Eram sim, porque eles não precisavam fazer nada do que eles fizeram para machucar José. Eles usaram de maldade. Deus apenas permitiu, mas Deus não colocou o ódio no coração dos irmãos de José. Deus não ordenou que os irmãos de José fizessem aquilo com ele. Eles fizeram porque quiseram. Deus apenas consentiu, tá? E eles mereceram a segunda chance? Deus deu uma segunda chance para eles. Porque se José quisesse, ali no momento que eles chegaram, José podia ter mandado matar todos, né? Inclusive aquela encenação que ele fez do copo de ouro na sacola do irmão. Ele podia ter feito com todos e jogado na prisão e matasse, porque ele era a autoridade. Mas Deus deu a segunda chance. José os reconheceu, os abraçou, perdoou a todos e eles viveram no Egito muito bem. José conseguiu lugares maravilhosos para eles. Agora o último tópico aqui para terminar o vídeo, para não ficar muito longo. Se está passando por isso é porque não presta e Deus não está com ele. Não, gente, não é assim. Existe sim uma correção que a pessoa erra ou até mesmo não presta, tá a serviço de Belial, e Deus, claro, que pode tocar nele, colocar a mão em cima dele e achatá-lo, para que ele olhe para cima e se arrependa. Deus fez isso com um rei chamado Nabucodonosor, tá? Se você conhece a Bíblia, você vai saber do que eu estou falando. Deus o transformou em um animal, porque ele se achou maior do que Deus. Então tem pessoas más, sim. Tem pessoas que se acham maior do que Deus e que muitas vezes Deus o achata para dar a ele uma segunda chance, para ele se arrepender e ser salvo. Mas tem uns que não se arrependem, tá? Preferem morrer no pecado e não se arrepende. E muitas vezes a pessoa presta sim. Muitas vezes a pessoa só tem dificuldade, às vezes não tem conhecimento de Deus. Às vezes a pessoa não sabe que aquilo que ele está fazendo é uma coisa muito errada. E eles fazem aquilo e Deus coloca a mão sim sobre ele para mais uma vez dar uma oportunidade. Porque nosso Deus, ele é um Deus de amor e um Deus de oportunidade, mas ele é um Deus de juízo. Ultimamente, Deus está aplicando alguns juízos na terra, mas não é para matar todo mundo, não é para fazer sofrimento a ninguém. Deus está dando a todos nós uma segunda chance de chegar mais perto dele. Porém, meus queridos, vai haver um dia que essa segunda chance vai acabar e Deus vai cobrar com mão de ferro tudo aquilo que o homem fez de mal e não se arrependeu e não mudou. Eu espero que nós possamos ser pessoas boas que sofrem, mas com o consentimento de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus e para a exaltação do nome de Deus. Às vezes nós sofremos porque a obra do Senhor tem que caminhar através das nossas pernas. E o inimigo não quer, muitas vezes ele atrapalha. Mas a igreja de Deus, ela jamais se encurvará diante do adversário, ela jamais será derrotada. A igreja de Deus, que somos nós, será sempre vitoriosa. Eu espero que vocês gostem dessa palavra, que vocês estudem, que vocês saibam mais um pouquinho da história de Jacó, da história de José.
e que vocês aprendam com ela, assim como eu tenho aprendido dia após dia. Um beijo, desculpe o vídeo longo, fiquem com Deus.